está aqui acha que comunicação é coisa fácil? Levanta a mão. Eu estou falando aqui, vocês não estão entendendo? Comunicação é coisa fácil. Você acha que comunicar é coisa fácil? Levanta a mão. Só você. Uma pessoa, só eu. Só você. Não, tem uma corajosa lá atrás. Falar é fácil. Vocês lembram daquela joia? Vocês lembram daquela brincadeira do telefone sem fio? Dava certo? 99% das vezes não dava certo. Por quê? As alegações eram assim: eu não ouvi direito o que você falou. Esse é um dos problemas, um dos ruídos, não ouvir direito. O outro falava assim: eu não entendi direito o que você falou. Né? E aí havia distorções, até que chegava lá no final uma coisa completamente diferente daquilo que foi falado logo no começo. Bom, eu penso, sou comunicador, tem outros colegas aqui comigo que são pastores, estão comunicando. A comunicação é algo essencial na vida da gente, porém, comunicar não é algo tão fácil quanto parece. Parece, mas não é. Parece fácil, mas não é fácil. Mas ela é essencial, ela é fundamental, porque as nossas brigas, as nossas discussões, as nossas dificuldades surgem por falhas na nossa comunicação. Já dizia o velho guerreiro que quem não comunica se... Vocês sabem disso muito bem, e é verdade. Bom, o que é então comunicação? Próximo slide. Essa é a brincadeira também da época de criança, né? Do telefone sem fio, onde uma pessoa falava na latinha e as ondas passavam pelo cabo esticado, ele está meio frouxo, né? Então não passa muita coisa, até chegar do outro lado. Normalmente dava certo. Agora, comunicação, por ali, né? Antigamente eles diziam que era algo que constava de 3 partes: o comunicador, ou o emissor, que no caso aqui hoje sou eu, a mensagem, que é aquilo que eu estou falando, e o receptor, que é você que está me ouvindo, ok? Mas será que é só isso? Deixa eu pegar uma pessoa inteligente aqui. Grob, vê se você entende a frase que eu vou falar. Não você é um cara inteligente. Vê se você entende a frase que eu vou falar e me explica. Grob, no Porto de Santos, o navio inglês entrava no navio russo. Entendeu? Você é capaz de repetir a minha frase. No Porto de Santos, o navio inglês entrava no navio russo. Entendeu? Compreendeu? Alguém compreendeu? Você sabe explicar? Por isso que você falou que comunicação é fácil, né? Você leu meu esboço, não? Não. É porque vocês estão achando que entrava é o pretérito de entrar. Mas na verdade, entrava é o presente do indicativo de entravar. Clareou? Eu estou dizendo que no Porto de Santos, o navio inglês entrava, impede a entrada do navio russo. Com isso, a gente percebe que a definição é muito mais complexa do que aquela que antigamente se dizia. Nós temos ali alguns elementos, né? Você percebe que existe o emissor, você tem a codificação, ok? Os símbolos, as palavras que eu escolhi, elas precisam fazer sentido e significado para você entender corretamente a mensagem. A mensagem, então, é transmitida e logo depois, antes de chegar no receptor, ela precisa ser corretamente decodificada. Adianta eu chegar para o Paulinho e falar assim: você é meu mano, cara, eu te amo. Eu estou passando uma codificação correta para ele, ele vai entender de uma maneira clara, correta, decodificar a mensagem que eu estou passando. Muitos dos nossos problemas acontecem por conta dessas dificuldades na comunicação. Então, eu emito com códigos uma mensagem. Quem está recebendo tem que decodificar corretamente a mensagem. E depois ele precisa, por meio da sua reação, me dar aquilo que eu chamo de retorno ou feedback. Vocês entenderam? Vamos na sua cabeça. Esse é o feedback. Sabe quem entendeu mesmo? Você agora entendeu aquela frase? Corretamente? Ok. Então, o feedback foi dado.
Isso é importante nós sabermos por causa dos momentos das nossas brigas, dos momentos das nossas discussões. Pode passar o próximo? Então você vê o que nós temos aí alguns elementos. É importante a gente sempre perguntar, quando nós estivermos conversando, discutindo assuntos, discutindo a relação, a mulher gosta muito disso. É importante você se lembrar disso. Há elementos na comunicação que você precisa estar muito atento a eles, aos detalhes, para saber se a mensagem que você transmitiu foi transmitida de maneira correta, se a pessoa, o seu cônjuge, está entendendo e decodificando de maneira correta, e ele precisa dar o retorno para você, para que você realmente entenda que ele entendeu. Senão, não houve comunicação correta. E a comunicação incorreta, ela pode gerar problemas sérios na vida do lar, ok? Será que sempre nos entendemos? Olha só essa historinha, né? Essa piadinha aí, que normalmente... Travou? Não está me entendendo, né? Não. Será que sempre nos entendemos? Dois pinguins conversando, né? O que foi? Nada. Nada. E o de cá sem entender. Nada. Bom. Eu me lembro de uma vez, quando eu era criança, e meu pai... Nós saímos, meu pai e minha mãe, atrás estava eu, minha irmã e uma tia, que eu tenho uma tia meia, tá bom, uma tia. Aí, quando nós estávamos indo pela estrada de asfalto, a gente queria chegar numa fazenda, aí deu uma entradinha assim, capim colonial dos dois lados, mato alto. Meu pai achou que era a entrada e entrou, mas aí logo na porteira ele viu que era o lugar errado. Mas era Rio Bahia, a BR-116. Então a gente estava com o carro ali e ele não tinha como manobrar, ele ia ter que sair de ré na Rio Bahia. Bom, quem é que estava com mais acesso para visualizar o asfalto? Minha tia, porque do lado dela estava eu, que era só uma criança. Então meu pai pergunta para ela: vem carro aí? Posso ir? E ela respondeu: vem não. Como um bom mineiro, né? Vem não. O que meu pai entendeu? Que não vinha carro, e ele começou a dar ré. E ela: vem não, tô indo, vem não, tô indo. Quase um acidente aconteceu, porque ela estava dizendo para ele não ir. Vem não, ou seja, não venha, né? E ela dizia isso, mas ele não decodificou corretamente a mensagem, entendeu que não vinha carro, ele estava indo. Quase um acidente. Será que sempre nos entendemos? Somos capazes de repetir aquilo que o outro falou, mas será que nós estamos entendendo corretamente aquilo que ele está dizendo, o ponto que ele quer chegar? Sérgio Leoto, próximo slide. Sérgio Leoto, num dos seus livros sobre família, ele aborda algumas situações que podem acontecer na comunicação. Primeiro, o que você quer dizer. Então eu estou falando aqui, eu sei o que eu quero dizer, né? Agora, segunda situação, o que eu realmente digo. Se eu estiver usando códigos que não fazem sentido para você, será que você vai entender o que eu quero dizer? Será que eu consigo falar da maneira correta? O meu pai é vendedor de seguro, e uma vez ele fez um teste desses psicológicos aí, e eles não entendiam como ele conseguia ser um vendedor de seguro bem sucedido. Porque ele começava a falar, e era um tal de usar trem, troço, negócio, ele é mineiro, né? Trem, troço, negócio, e gaguejar nas palavras, e não sabia, não é, explicar com os termos corretos, com os códigos corretos. Então, mas ele vendia e vendia muito, porque ele era um cara que relacionava muito bem com as pessoas. Se ele tivesse que levantar, por exemplo, numa assembleia aqui para falar alguma coisa, igual a gente teve aqui que se apresentar, né, ele engasgava, embaralhava e normalmente a gente não entendia nada. Normalmente a gente brincava em casa, né, quando ele ia falar uma coisa com a gente, ele falava assim: você lembra aquele cara? Aquele cara colocou aquela coisa em cima do troço, e ele ia contando um caso nestas codificações, e a gente ficava olhando e a gente não podia contestar, argumentar ou perguntar. A cabeça da gente, ela rodava numa velocidade incrível para a gente tentar lembrar qual fato ele estava mencionando, porque a gente não entendia os códigos dele. E quando por fim a gente não se lembrava de nada que se encaixasse dentro da história, a gente falava: olha, eu não tenho a mínima ideia do que o senhor está falando. Você sabe sim, você sabe. Aí ele ficava bravo, né? Apesar da gente ter dado um feedback dizendo que não tinha entendido nada.
Ele sabia o que ele queria dizer, mas ele dizia uma coisa que realmente não fazia sentido para nós. Tem a outra coisa, aquilo que a outra pessoa ouve. Né? Como eu disse aqui, às vezes eu posso falar para uma pessoa uma coisa e ela vai entender outra coisa. Certo? Ela vai entender outra coisa completamente diferente. Aconteceu comigo com um grupo aqui, no Porto de Santos, o navio inglês entrava no navio russo. Eu dei uma mensagem muito correta, mas o Gropa entendeu ou não entendeu, né? Completamente. Isso pode acontecer. Quarta coisa, o que a outra pessoa pensa que ouve. Quando você também não escolhe bem as palavras, principalmente em momento de briga, em momento que você está mais naquela situação passional e menos racional, e você é capaz de falar coisas com o corpo, com a expressão facial, com o tom da sua voz. Você sabe que eu te amo no meio de uma briga, né? Então aí vem o que a outra pessoa pensa que ouve. Será que é isso mesmo? Será que isso que ele está falando é isso mesmo? Né? Então é outra complicação. Leoto fala ainda que em quinto lugar pode acontecer o seguinte: o que a outra pessoa diz sobre o que você comunicou. Aí é o feedback da conversa, só que ela dá um feedback assim: você quis dizer isso? Lógico que não, eu não falei nada disso. Na verdade, você pensa que não falou, mas você falou. Ou você falou outra coisa e ela entendeu tudo errado. E ela está agora dando um feedback para você, e você diz: de onde você tirou isso? Eu não falei absolutamente nada dessas palavras ou nesse sentido que você está levando. É o que a outra pessoa diz sobre o que você comunicou. E em sexto, ele diz o que você pensa que a outra pessoa diz sobre o que você comunicou. Então ela fala e você fica olhando para ela e fala: de onde ela tirou isso? Né? Não foi isso que eu falei? Então você vê que comunicação é realmente um negócio meio complexo. Nem sempre a gente entende as coisas como deveria. É fácil comunicar? O Chico Bento chega para... Eu não sei, até hoje eu não entendi essa relação. Se eles são namorados ou não são. Mas acho que querem ser, né? Ele chega: pra você, Rosinha, e entrega uma rosa e diz assim: uma flor para outra flor. Aí ela: pra você, Chico, uma pamonha. O Chico sai triste e ela fica assim: o que foi, Chico? O que você entendeu? Né? Eu não sei o que o Chico entendeu. Nós demos risada porque a gente entendeu alguma coisa. Veja só as distorções que uma comunicação pode trazer. E isso pode gerar problema sério, né? Olha ali, com relação ao casal, nós precisamos nos lembrar que homem e mulher são diferentes. Eu não preciso ficar explicando muitas diferenças, mas eis algumas aí. Fisicamente eles são diferentes. Gente, há diferença no físico. E quando eu falo físico, eu estou falando também das questões hormonais. Eu me lembro de uma palestra de um médico, tem acho que um aqui, tem outro para chegar, que dizia que há casos em que o homem tem 10 vezes mais testosterona do que a mulher no organismo dela. Por isso, o homem pensa em sexo muitas vezes ao dia e quer fazer sexo muitas vezes ao dia. Enquanto que a mulher, ela tem talvez, às vezes, 10 vezes menos, então ela freia. E ele disse assim: graças a Deus por isso, Deus é muito sábio. Porque se os dois tivessem o mesmo nível, não fariam outra coisa na vida, né? Então um quer, o outro freia, e eles precisam se entender, conversar, comunicar. Mas fisicamente são diferentes, não é? Essa questão hormonal que me deixa com um corpo mais forte, com o físico mais bem preparado para certas coisas, enquanto a mulher tem o seu corpo também preparado para outras funções e outras coisas. Fisicamente, psicologicamente são totalmente diferentes. A mulher super intuitiva, o homem muito racional. E graças a Deus pela diferença. Qual é melhor? Não. O melhor está no fato de um ser mais racional e o outro ser mais intuitivo e emocional, porque eles se completam. Ainda bem que não são os dois racionais e nem os dois passionais, porque senão dois passionais dá facada todo dia, né? E se forem dois racionais, imagina o que vai ser discutir uma relação dentro de casa. Vai ser complicado. São diferentes psicologicamente. Temperamento é diferente. A cultura, o caldo cultural, de onde eles foram criados, a visão que eles adquiriram acerca da vida, emocionalmente, eles são diferentes. O menino, desde a mais tenra infância, é preparado para ser bruto. Ele é preparado para ser travado nas suas emoções e reações. Homem que é homem,
não chora. O homem é travado para isso, né? Ah, tá agindo igual uma mulherzinha. Aí o que acontece? O menino vai crescendo travado, vai sendo levado para a violência, enquanto a menina ganha uma boneca e aprende a brincar de casinha, desenvolve a afetividade, a maternidade, o amor pelo filho, o menino ganha uma luva de boxe ou uma chuteira de futebol para aprender a dar murro e chute. E aí, quando crescem, eles são totalmente diferentes no que diz respeito à emoção. Quem gosta de fazer caminhada aí, às vezes tem pessoas caminhando na sua frente, conversando, não tem como você não ouvir o papo, né? Se são dois homens, eles falam sobre tudo, menos sobre si. É impressionante. Fala de futebol, fala de filme, fala de notícias do mundo. Eu já vi gente conversando sobre extraterrestre e NASA, mas eu nunca vi dois homens discutindo relação. Nunca vi na caminhada. Em compensação, duas mulheres eu tempo inteiro, por quê? Não sei o que. Mas é ruim? Não! Graças a Deus, a mulher não é travada como o homem é. O homem tem que aprender nesse aspecto. Mas emocionalmente são diferentes. Ela consegue argumentar e ele, como não tem tantos argumentos, perde a esportiva logo, passa a xingar só. Coitado, não tem nada com isso, né? Espiritualmente são diferentes. Isso aí, só para a gente entender, entre outras coisas, que homem é homem e mulher é mulher. Entende? Isso é um problema na hora de comunicar. Porque o grande problema no casamento, daquele negócio que separa um monte de gente chamado de incompatibilidade de gênios, é porque a mulher quer que o homem seja como ela. E ele quer que a mulher seja como ele. Não tem jeito. Ele tem esse problema, mas quando eu casar eu mudo ele. Não muda nada. Ele é o que é e vai continuar sendo o que ele é, homem. Quando a gente casar eu mudo ela. Não muda. Ela é o que é e vai continuar sendo o que ela é. Aprenda a entender isso. Tem diferença. E diferença nas mais variadas áreas. Por aí você vê na fotinha que eu coloquei lá, ele está lendo, né, com um sorrisozinho no rosto, 101 posições, e ela está lendo 102 formas de escapar. Ela está sempre na frente, né? É desse jeito. Mudando aí, para a gente ampliar a ideia, Sérgio Leoto também diz o seguinte, sobre a questão da comunicação. O marido diz, olha só, isso acontece demais no dia a dia, presta atenção nisso. O marido diz, sim, você é bonita. A esposa pensa, está dizendo isso só por dizer. Faltou o quê? Faltou a emoção. Isso aqui deve ser que esse cara já está com 20 anos de casamento, entendeu? Então, aí ela pensa assim, está dizendo só por dizer. O que ela quer ouvir? Se você está bonita, eu acho você linda, você intimida as flores. Tá certo, mulherada? É isso mesmo? Vocês gostariam de ouvir? Não um elogiozinho chulé, né? Mas vocês querem ouvir um negócio assim que realmente deixa vocês deslumbrados. O marido diz, não foi um mau jantar, embora a batata esteja salgada. Lembra que eu falei que o homem é objetivo? E a mulher mais passional, a mulher leva tudo pro lado pessoal. É impressionante. Você está falando da batata, a mulher acha que você está falando dela. Mas é sempre assim. Se você perguntar, onde você comprou essa carne? Ao invés dela responder, no açougue. Não, ela vai falar, por que? Tá dura? Ela leva tudo pro lado pessoal. É dela isso. Né? Então, não foi um mau jantar, embora a batata esteja salgada. Ele está falando da batata. Só reclamação, ela pensa. É tudo que eu recebo em falta do trabalho. Ela não sabe o trabalho que deu para fazer essa comida. O que ela queria ouvir? O jantar estava ótimo. Sobremesa, então, larga a batata para lá. Ela não quer que você fale que está ruim, ela quer que você fale que está bom. O marido diz, eu disse que você está bonita, agora chega. Tem casal que é assim mesmo. O que ela pensa? Ele elogiou, né? Mas ele usou um código, como é que ela decodificou isso? Eu devo estar horrível. O que ela queria ouvir? Você está linda, vamos sair para eu exibir você. Aí elas aí, tá vendo? O marido diz, afinal, o que você fez o dia todo? Meus irmãos, o que ela pensa? Grande desespero para expressar em palavras. Está destruída, né? O que ela queria ouvir? Meu bem, você deve estar cansada. Por que não descansa um pouco antes do jantar? Ele entendeu que o dia ser dona de casa não é fácil. Verdade? Esse aqui então, ele diz, ei minha velha, está pronta? Cabelos brancos? É a vida!
O que ela pensa? O romantismo acabou faz tempo, inocente, não sabe nada. A esposa quer ouvir: você já está pronta, meu bem? Seus cabelos são lindos para mim, mesmo brancos, né? Foi eu que deixei assim, né? Ok? Deu para entender que comunicação não é tarefa fácil, o outro nos ajuda. Ele tem 3 páginas disso no livro dele, se quiser comprar depois. Para ampliar a ideia, mais uma piadinha aí, que é verdade, né? Mas por que você está assim? O que foi que eu fiz? Já disse, não é nada, me deixa, isso aqui é coisa de TPM, certo? Já disse que não é nada, me deixa, ok, vou jogar um pouco insensível. Entendeu a questão do código e da decodificação? Às vezes a pessoa fala, mas ela está falando para você entender exatamente o contrário. O que a moça na TPM está querendo? Que ele tenha um pouco de sensibilidade, do estado emocional, que ele naquele momento seja mais carinhoso, mais atencioso. Não que ele saia para jogar, então tá, já que você não quer atenção, vai embora, né? É a questão da comunicação. Bom, o texto que apareceu no primeiro slide, que está em Efésios capítulo 4, traz alguns conceitos do apóstolo Paulo sobre a comunicação. O primeiro deles, no verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo sobre comunicação no lar é: aprenda a falar a verdade. Mas lembre-se do seguinte: falar a verdade em amor, é o que a Bíblia diz, porque a verdade sem amor é um poderoso instrumento nas mãos de Satanás para destruir a nossa relação. Então você tem que ser verdadeiro naquilo que você fala, mas você tem que ser amoroso na maneira como você vai colocar o problema, colocar os seus sentimentos, colocar os seus pensamentos em relação a algum assunto, ok? Verdade em amor. Não minta, não esconda. Tá? Temos que aprender a ser verdadeiros, leais, falar a verdade um com o outro em amor. Segundo conselho de Paulo: quando vocês ficarem irados, verso 27, não pequem, irados e não pequeis, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ou seja, sejam mais racionais e um pouco menos passionais. O grande problema das nossas discussões é que a gente deixa muito o argumento para atacar a mãe do outro, né? Para expressar as nossas frustrações, e os nossos sentimentos e as nossas emoções se afloram. E aí é um grande problema. A comunicação não sai do jeito como ela deveria sair. Então, se você percebeu que perdeu o domínio próprio, pede trégua, levanta a bandeira branca. Vamos dar um tempinho? Vamos respirar, vamos tomar água, vamos deixar espairecer um pouco, a poeira descer, as coisas se assentarem, e a gente retoma, daí a meia hora, 40 minutos, ou na parte da tarde, o assunto para conversar de novo num tom mais amistoso, mais, né? Porque se a ira tomar conta, o pecado chega. A ira do homem não produz a justiça de Deus, lembra disso? E brigou, sentiu-se mal, apaziga a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo, tá? Com isso, ele também tem um outro conselho: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Verso 29. Então cuidado, porque no momento emocional nós somos capazes de dizer coisas cruéis. E aqui, palavra torpe não é só palavrão, não. Palavra torpe também é quando a gente traz à nossa memória aquilo que já não nos dá mais esperança. Dizem que quando, lá nos filmes de faroeste, o cacique, né, o chefe lá da tribo, e o coronel lá do exército americano iam fazer a paz, tomar o cachimbo da paz, ele entregava o seu rifle e o outro entregava a machadinha de guerra, e eles enterravam, né? Tempos depois, quando a animosidade chegava e eles iam brigar, o que o índio fazia? Desenterrava a machadinha de guerra. Então, para semear a paz, eles enterravam os instrumentos, mas o índio não esquecia aonde que ele enterrou a machadinha. E esse é um problema, às vezes, na vida do casal. A gente sempre se recorda do lugar onde a gente enterrou a machadinha. E no momento de discussão de um assunto, às vezes a gente vai lá atrás de desenterrar determinadas coisas para jogar a machadinha de novo, né? Machadinha da guerra antiga,
na discussão nova. Cuidado. Outro conselho que o apóstolo Paulo nos dá: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lembra, o Espírito Santo de Deus nunca se agrada quando a gente quebra a comunhão, quando a gente perde a paz um com o outro. Então a relação é importantíssima, sobretudo para a glória de Deus. E é para a glória de Deus que nós nos casamos, com quem nós casamos. Quinto conselho, verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Se não presta, se não é relevante, joga fora, né? E procure comunicar de uma maneira mais simples, de uma maneira mais cordada. Sexto, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu chamo a atenção para o tipo de perdão. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. Ele sofreu vicariamente, sofreu em nosso lugar. Ele sofreu a nossa condenação. Não é? E quando a Bíblia fala, o mesmo apóstolo Paulo fala sobre o modo como o marido tem que amar a sua esposa, ele diz para a gente amar como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor sacrificial, ele é muito mais difícil do que a submissão da mulher. Eu costumo dizer sempre isso na igreja: se quiser trocar, eu troco. Amar a esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Significa que eu, marido, preciso me deixar crucificar vicariamente pelo bem-estar da minha esposa. O marido que consegue amar assim, acho que a mulher não tem muita dificuldade de ser submissa a ele do Senhor, não é verdade? Mas a questão é, a gente tem que aprender a perdoar um ao outro como Deus em Cristo nos perdoou. Próximo slide. Outros bons conselhos bíblicos, aí é Tiago que nos dá na sua pena. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Que Deus nos fez de uma maneira muito sábia. Nos deu 2 ouvidos e só uma boca, para a gente poder ouvir mais e falar menos. Certo? Não é à toa que essas coisas são dispostas assim na gente. Bons conselhos para os pastores, e são muitos os pastores aqui. Primeiro, ela batendo com a bengala na cabeça dele, do pastor, está muito parecido com os filhos aqui. Não, repita comigo: não vou usar mais a minha esposa como exemplo para os meus sermões. Cuidado com a exposição pública, né, das coisas que acontecem em casa. Gente, problema de marido e mulher é problema de marido e mulher. Lá em Minas, aliás, aqui em Minas diz assim, né? Em briga de marido e mulher, não meta a sua colher. O sábio Salomão, que devia ser mineiro, falou isso em outras palavras: quem se intromete na briga alheia é semelhante a alguém que toma pelas orelhas um cão que passa. Você vai fazer uma bobagem dessa? Agora, aquilo que está sendo discutido em casa diz respeito ao marido e à esposa. Então aprenda a deixar certas histórias, certas conversas lá dentro do quarto onde você discutiu os problemas. Não sai falando do seu marido, não sai falando da sua esposa, porque isso não resolve. Tá bom? Isso pode ser vingança. Numa igreja perto de você, pai, vamos mudar aqui para a igreja? Aqui o senhor é tão carinhoso com a mamãe. Essa é uma história também que a gente já ouviu falar muitas e muitas vezes. Princípios para resolver os conflitos. Primeiro, não evite o conflito usando silêncio. Segundo, não acumule irritação. Terceiro, se possível, prepare o cenário para a discussão. Programe-se. Vamos ter um tempo de discussão, a gente precisa conversar. Prepare o cenário. Tira as crianças de casa, deixa na casa da avó. Ok? Sogra é bom nesse momento. Para conversar você com mais tranquilidade. Evita fazer isso de noite, que depois vocês vão ter que dormir. Às vezes não dormem, não é verdade? Então, procura fazer isso num determinado momento do dia, em que vocês têm tempo e podem assimilar as consequências emocionais, psicológicas, refletir, enfim, naquilo que está sendo comunicado. Programe-se para isso. Ataquem o problema e não um ao outro. Isso é muito comum também. Perde seu argumento, passa a xingar a mãe do outro, né? Quinto, seja mais racional e menos passional. Não é deixar de ser também passional, mas menos.
6. Não fuja do assunto e nem dê voltas. Seja objetivo, codifique claramente. 7. Junte soluções às críticas. Tem crítica que precisa ser verbalizada mesmo. Ó, você tem esse problema. Você faz isso muito, você precisa fazer menos. Mas, uma boa coisa que eu vejo em você, um professor da Igreja Presbiteriana do Grajaú, se não me engano, num curso que ele deu para nós, ele diz isso, que o acordo entre ele e a esposa é, primeiro 2 elogios, depois uma crítica. Entendeu? Então ele fala, olha, 2 coisas que eu gosto muito em você, tal coisa, e uma coisa que eu gostaria de falar com você que não me agrada, tal coisa. E aí vem o direito de resposta. Ela também vai dar 2 elogios e fazer uma crítica. Muito bom isso. Então, junte soluções às críticas. 8. Evite generalizar e usar aquelas palavras nunca, sempre, toda vez. Não é assim. É às vezes. 9. Seja humilde para admitir erros, para perdoar, para pedir perdão. E 10. Leia a Bíblia, olha. Porque a Bíblia nos dá respostas para as perguntas que nós temos. E a oração quebrando o nosso coração para a gente poder deixar a palavra de Deus consertar as coisas na relação com a gente. Acabou? Acabou. Fica por aí. Deveria haver interação, vocês deveriam falar, mas tem tanta coisa para dizer e são tantas emoções. Vou parar por aqui. Tá bom? Depois eu fico à disposição. A pastorada que está aí também, com certeza, pode ser um bom conselheiro para ajudar você em alguma situação.